Talvez a gente esteja presenciando a maior revelação de Akuma no Mi desde a Guragura no Mi do Barba Branca. A Akuma no Mi de Loki vem sendo hypada há mais de um ano e, sinceramente, eu acho que ela superou todas as expectativas. A forma de dragão do Loki é absurdamente colossal. Ele pode ser a maior criatura viva depois de Zunesha. A diferença é que Loki possui um poder destrutivo simplesmente incomparável. Ele é do tamanho de uma ilha. Ele pode voar. Ele controla relâmpagos e gelo e muito provavelmente também fogo. E eu realmente acredito que a gente ainda não viu nem metade do que ele é capaz de fazer. Agora eu não fico nem um pouco surpreso com a confiança absurda que ele tinha ao dizer que poderia destruir o governo mundial sozinho. Loki é aquele cara. Vamos revisar rapidamente o capítulo, e depois falar sobre Loki, possivelmente um dos 3 personagens mais fortes de todo o universo de One Piece. Não aconteceram tantas coisas nesse capítulo. Ele foi basicamente uma preparação para a revelação da Akuma no Mi de Loki. Mas eu gostei muito da direção que o Oda escolheu para o personagem Summers. Ele é puro mal, sem passado trágico, sem motivação profunda, sem grande objetivo, sem justificativa compreensível. Ele simplesmente faz o que faz porque quer, pelo prazer do jogo. Ele pode ser um dos pouquíssimos vilões verdadeiramente psicopatas em One Piece, talvez até o único. Até mesmo do Flamingo, que é praticamente a definição de vilão, teve uma infância trágica. Mas eu sinceramente não acredito que vamos receber um flashback do Summers. Ele é simplesmente mal por natureza, como um verdadeiro dragão celestial de Mary Joa. E o mais insano de tudo, ele arquitetou uma maneira de fazer parecer que tudo o que está acontecendo com as crianças é culpa do Imu. Ele pode não estar entre os personagens mais fortes da obra, mas facilmente pode se tornar um dos antagonistas mais interessantes do arco final. E ver o Sanji enfrentando ele seria extremamente satisfatório. Depois disso, vimos o flashback das crianças. Colon é claramente o jovem gigante mais forte da ilha. Também vimos Colon segurando Emmet. E então tivemos aquela cena emocional pesada, onde todos os pais escolheram morrer ao lado de seus próprios filhos. E finalmente, Luffy e Loki retornam. Os gigantes que estavam sobre as costas de Loki pareciam pequenos pontos. A ilha inteira de Elbaf tremeu apenas com a transformação dele. Começou a nevar. Relâmpagos cruzaram o céu da ilha. Agora imagina se o Harold tivesse realmente comido essa Akuma no Mi. Rox de Shebeck sabia exatamente o que estava buscando. Essa era a única Akuma no Mi que estava sendo protegida por alguém. Por Ragnar. Porque ela pode muito bem ser a Akuma no Mi mais quebrada de toda a série. Só pra lembrar, Sanji One Wolf comeu a Deka Deka no Mi, uma Akuma no Mi do tipo Paramecia que o torna muito maior do que gigantes normais. Mas mesmo ele pareceria uma formiga perto da forma de dragão de Loki. Loki é basicamente Kaido, só que melhor, em absolutamente todos os aspectos. A mesma arma, a mesma força física monstruosa, um tipo semelhante de dragão mitológico, mas Loki claramente está em outro nível. E eu sei que vocês lembram dos debates no início desse arco comparando Loki e Kaido. Alguns diziam que Kaido era mais forte, outros apostavam em Loki. Agora finalmente temos nossa resposta. A forma de dragão de Loki é incrivelmente parecida com o dragão desenhado ao lado de Ryuma naquela ilustração colorida. Nada está confirmado ainda, e eu não quero exagerar nas teorias. Mas e se Ryuma, o lendário espadachim, tiver derrotado o antigo usuário da Akuma no Mi de Loki? Existe um motivo para que, mesmo depois de mais de 400 anos, essa lenda ainda seja tão respeitada e famosa pelo mundo inteiro. Se Ryuma tivesse apenas derrotado um dragão qualquer, como aqueles artificiais que vimos em Punk Hazard, isso não justificaria a lenda sobreviver por séculos. Mas se aquele dragão fosse uma criatura divina do tamanho de uma ilha, com poderes elementais devastadores, e Ryuma tivesse conseguido derrotar algo nesse nível, então faria total sentido essa lenda ser tão reverenciada até hoje. Agora, antes de falar sobre os outros poderes do Loki, vamos montar uma lista das maiores criaturas vivas em One Piece. Em Egghead, vimos que Emmet e Jupiter são simplesmente gigantescos, então eles definitivamente merecem um lugar nessa lista. Junto com San Juan Wolf, também precisamos incluir Pika e Avalo Pizarro, embora no caso deles o tamanho dependa bastante do ambiente em que estão. O gigante ancestral cujo crânio se tornou Onigashima também devia ser absolutamente colossal. E não podemos esquecer da espada gigantesca em Elbaf. Também precisamos mencionar os Reis dos Mares ao redor da Ilha dos Homens-Peixe, e aquelas criaturas misteriosas envoltas em névoa em Thriller Bark. Mas as duas maiores criaturas são claramente Zunesha e Loki em sua forma de dragão. Por enquanto, eu ainda acredito que Zunesha seja maior, mas isso ainda não foi confirmado oficialmente. Agora imagina um ataque de sopro de dragão vindo de um monstro desse tamanho. Ele poderia devastar paisagens inteiras, talvez até incendiar a árvore de Elbaf. Afinal, a maior fraqueza daquela árvore parece ser fogo e relâmpago.
E eu também acredito que pelo menos mais 2 criaturas gigantescas ainda serão reveladas na história, com base no que vimos no mural antigo. A primeira é Imu. A figura no mural parece absolutamente enorme. Mesmo com todo mundo, inclusive eu, extremamente empolgado com Loki e Luffy, eu constantemente me pego pensando em Imu, nos poderes dele, e em como ele conseguiu derrotar Joy Boy e sua aliança. Especialmente se Joy Boy tinha alguém como Loki lutando ao lado dele. Acho que finalmente chegou a hora do Oda mostrar a verdadeira força de Imu e revelar de uma vez por todas a real diferença de poder entre Luffy e Imu, ou até mesmo entre Luffy e Joy Boy. Mesmo que Luffy já esteja entre os personagens mais fortes depois de despertar sua Akuma no Mi, ele ainda tem espaço para crescer. Estamos nos aproximando da guerra final, e o tempo está acabando. Em algum momento, Luffy vai precisar encarar a realidade e sentir o peso esmagador do poder de Imu neste arco. E a segunda criatura gigante que eu mencionei também aparece no mural, outro dragão gigantesco. Eu acredito que existam apenas 2 explicações possíveis. A primeira opção é, claro, Monkey D. Dragon, por razões óbvias. Ele é o líder da maior organização revolucionária do mundo, o homem mais procurado vivo, e o pai de Luffy, o protagonista da série. E por tudo isso, ele precisa ser absurdamente poderoso. Mas olhando com atenção para o mural, esse segundo dragão parece ainda maior do que a forma de dragão de Loki. E eu sinceramente não acredito que exista qualquer chance de Dragon ou qualquer outro humano alcançar esse tamanho apenas através de uma Akuma no Mi. Não apenas Dragon, qualquer personagem humano da história. Também duvido que exista outro gigante com uma Akuma no Mi de dragão. Então isso nos deixa com apenas uma possível explicação: a Serpente do Mundo, a própria Headline. Para quem não conhece essa teoria, deixa eu explicar rapidamente. Existe há muito tempo uma teoria de que, perto do final da história, os Chapéus de Palha irão destruir Reverse Mountain, em Mary Joy, criando assim o All Blue logo abaixo. Isso também tornaria o mundo verdadeiramente livre para navegar. É uma ótima teoria, e eu concordo com partes dela. Mas destruir apenas esses pontos específicos realmente seria suficiente? Não faria mais sentido eliminar completamente a Red Line para unir de verdade todos os mares e criar o All Blue definitivo? Isso naturalmente levanta uma questão ainda maior. Como alguém poderia remover a Red Line inteira? Existe uma teoria popular de que a serpente banhada em sangue, mencionada pelos guerreiros gigantes Brody e Dory, é na verdade uma referência simbólica à Red Line. Na mitologia nórdica, Jormungandr, a serpente gigante que circunda o mundo, desencadeia o Ragnarök quando solta a própria cauda. Ela é eventualmente derrotada pelo deus do trovão Thor, mas Thor também morre no processo. No mural, vemos 2 criaturas gigantescas semelhantes a dragões lutando entre si. Eu não vou me aprofundar nisso agora, porque isso merece um vídeo inteiro dedicado só a essa teoria. Vamos voltar ao capítulo atual. Falando no mural antigo, houve um painel extremamente interessante neste capítulo. No dia de uma tempestade de neve com relâmpagos, uma besta gigantesca surge cobrindo o céu, e junto com os tambores da libertação, o deus do sol desce. As palavras de Jaru provavelmente são a razão pela qual Loki se enxerga como o deus do sol. Eu estou quase certo de que Jaru estava citando uma profecia dos textos de Harley, e que ele estava se referindo ao dia prometido, assim como fez 2 capítulos atrás. Em seu discurso, Jaru, que dizem ter sido o guerreiro mais forte de 300 anos atrás, também mencionou: se tudo acontecer como Harley profetizou, o mundo será verdadeiramente dividido em partes um dia. E essa foi a parte que eu achei mais intrigante. Supostamente, o mundo será dividido em partes, mas não vimos nada no mural que represente isso de forma clara. Ainda não faz total sentido. Temos 3 textos de mural, um para cada mundo, mas apenas 2 imagens correspondentes a eles. Então, onde está a imagem do terceiro mural? Talvez simplesmente ainda não tenhamos visto o mural completo. E isso, na verdade, faria muito sentido. O evento que está prestes a acontecer pode ter sido deliberadamente escondido pelo Oda. O deus do sol, Loki, o mundo se partindo. Talvez tudo já esteja escrito no mural que ainda não vimos. É possível que vejamos o mural final no fim do arco, mostrando Luffy e seus aliados ao lado dos Chapéus de Palha. O terceiro mural pode pertencer ao mundo celestial, especialmente porque ainda não vimos essa parte de Elbaf. E tem algo ainda mais perigoso. A forma Zoan de Loki não tinha aquelas nuvens ao redor do corpo, como Luffy e Lucci tinham. E isso pode significar algo muito maior do que a gente imagina. Por causa disso, fica difícil dizer se Loki realmente despertou sua Akuma no Mi ou não. Se ainda não vimos o verdadeiro power-up dele, então o que está por vir vai ser brutal. Mas também existe a possibilidade de que o Oda simplesmente não tenha desenhado as nuvens. Afinal, ele literalmente reutilizou um painel do Luffy de Wano neste capítulo. O Luffy nem está usando as roupas corretas do arco atual. E claro, isso é totalmente compreensível. O Oda já faz muito mais do que qualquer um poderia imaginar. Eu também adoro como existe um padrão recorrente em One Piece. Sempre que um personagem extremamente forte é hypado, ele tem algum tipo de conexão com Shanks. Primeiro foi Mihawk,
quando foi revelado que ele e Shanks duelavam regularmente. Depois foi o Barba Branca, quando vimos o céu se dividir pela primeira vez na série. Depois Kaido, em Marineford, os fuzileiros ficaram chocados ao saber que Shanks conseguiu impedir Kaido e ainda chegar a tempo na guerra. Em Egghead, o hack de Joy Boy foi diretamente comparado ao hack de Shanks. E o próprio Barba Negra, antes mesmo de comer 2 Akuma no Mi, já era hypado pelo simples fato de ter deixado a cicatriz no rosto de Shanks. Eu não estou dizendo que Shanks é o mais forte, e nem estou exaltando ele sem motivo, mas é evidente que o Oda usa Shanks como uma espécie de teto de poder. Qualquer personagem que interage com Shanks automaticamente é retratado como absurdamente poderoso. E o mesmo acontece com Loki. Foi dito que Loki foi capturado por Shanks 6 anos atrás, mas isso realmente aconteceu? Antes mesmo de comparar a força dos dois, narrativamente falando, parece que Scopper Gaban e Shanks podem ter tido um plano para impedir Loki de ir até Mary Joyce. Eles mantiveram a verdade sobre a morte de Harold em segredo. E mesmo chamando Shanks de covarde, Loki ainda o respeita como pirata. Eu sinceramente não acho que eles tenham lutado. Talvez dessa vez o hype envolvendo Shanks tenha sido apenas narrativo. Mas se eles realmente lutaram, como um humano de 2 metros de altura poderia derrotar um gigante ancestral do tamanho de uma ilha? Nós ainda não vimos o verdadeiro poder de Shanks, mas para mim é quase inimaginável que apenas o hack dele fosse suficiente para derrotar uma criatura daquele nível. Mesmo que o escalonamento de poder de Loki ainda não esteja 100% claro, eu estou genuinamente feliz que esse personagem seja tão único e tão importante para a história. Depois de 28 anos, o Oda ainda consegue criar personagens novos, carismáticos e extremamente relevantes. Agora só falta uma coisa: revelar os novos poderes de Imo. Como ela é realmente tão forte? E qual é a chave definitiva para derrotar o Rei do Mundo? Por mais clichê que possa parecer, eu acredito que a resposta seja o amor. O oposto do poder do mal é o poder do amor. Scopper Gaban se autodenomina o pregador do amor, e diz à tripulação que o amor é livre. Isso se conecta diretamente com os poderes de Bonnie. Quando ela imagina sua versão mais livre, ela se manifesta como Nika, vindo de um futuro distorcido. Essa filosofia foi estabelecida muito antes na história. Quando Luffy salvou Bonnie antes de chegar em Egghead, ela questionou ele sobre sua recompensa. E a declaração de Luffy de que sua recompensa representa os momentos em que ele está mais livre confirma algo extremamente importante. O poder dele não é apenas borracha. É libertação absoluta. A liberdade e o amor que se opõem diretamente ao controle de Imu sobre o mundo. Quem quer tudo, acaba sem nada. Imu, quem não deseja nada, já possui tudo. E não é apenas Luffy. As asas dele também representam essa filosofia. Zoro é mais esotérico, voltado para dentro. Sanji é mais esotérico, voltado para fora. Zoro representa o crescimento espiritual interno, a superação do próprio demônio interior. Ele precisa permanecer calmo, centrado. Sanji se define ajudando os outros. Ele precisa de gatilhos externos para acender suas emoções e se tornar quem realmente é. Zoro derrota o demônio, tornando-se o rei do inferno. Sanji se torna o demônio, tornando-se o inferno na Terra. Até mesmo o título do capítulo pode estar se referindo a essa ideia: o ser mais forte do mundo. É interessante pensar no que o Oda realmente quis dizer com isso. Ele está se referindo aos pais que não têm medo de morrer para proteger seus filhos por amor? Ou está se referindo a Loki em sua forma de dragão? O Oda raramente revela níveis de poder de forma tão direta. Eu não acredito que ele simplesmente declararia que Loki é o mais forte do mundo assim, sem mais nem menos. Então, pelo menos por enquanto, minha aposta são os pais, porque eles estão cheios de amor. E como eu disse, o amor pode ser a verdadeira chave para derrotar Imu. É isso por hoje. Me conta nos comentários o que você achou desse capítulo, e se você quiser ver mais sobre Imu e seus futuros poderes, é só clicar no próximo vídeo. Obrigado por assistir.